Bem-vindos ao canal do Vestibulando. E agora vamos falar de sociologia, falar de indivíduo e sociedade. Primeiramente, para a sociologia, o que é a sociedade? Bem, a sociedade para a sociologia é um sistema de interações humanas, que são construídos, durante um longo período. E nesse sistema de relações humanas, que é a sociedade, ele é carregado, é composto por símbolos, as normas, as regras, os valores, o papel social que cada um desempenha, dentro desse emaranhado de relações. Isso é a sociedade para a sociologia. Bem, então, dentro dessa temática, quando falamos de indivíduo e sociedade, vamos dizer, bom, eles estão intimamente associados. Quer dizer, a sociedade ela age sobre o indivíduo, mas o indivíduo também age sobre a sociedade. Quer dizer, há uma inter-relação entre o indivíduo e a sociedade. Então, a partir dessas relações entre os indivíduos, é que se forma exatamente a sociedade. Ela se constrói exatamente nisso, nessa relação entre os indivíduos, entre as interações sociais, os contatos sociais que são estabelecidos. Bem, dentro disso, o que nós vamos falar sobre esse processo de interação social? Bom, primeiramente, o indivíduo ele não age, quando falamos de forma autônoma, quer dizer, ele está imbricado, ele está dentro do conjunto de relações sociais. Então, por isso que ele não age com autonomia. Há a influência da sociedade sobre ele. E aí, relações, claro que as ações dele também ajudam a moldar essa sociedade, a construir os valores, a adesão a valores. Então, o indivíduo ele está ligado à sociedade, ele não é alheio a ela, ele acaba agindo em conformidade, muitas vezes, com os padrões sociais estabelecidos. Não que seja exatamente uma regra que não possa ser quebrada, não é isso. Mas a sociedade ela age sobre o indivíduo. Evidentemente, o indivíduo também ajuda a consolidar os padrões, seguindo normas, seguindo regras. Bom, nesse sentido, o objeto da sociologia qual é? Quer dizer, então é exatamente estudar esse conjunto de relacionamentos. Quer dizer, dentro da sociedade, as relações que se estabelecem, esse vai ser o objeto de estudo da sociologia. A relação entre as classes, a relação entre grupos sociais, entre as pessoas de grupos sociais ou entre grupos sociais, esse é o objeto de estudo da sociologia. Bom, e nisso tudo, o que nós temos aí? Nós temos um processo de socialização que ele vai ser construído. Do que seria isso, que nós colocamos aqui para nós agora, que nós não nascemos humanos. Nós temos que aprender a ser humanos. Quer dizer, ser humano é um processo de construção, desde o nascimento, e a gente vai se adequando aos padrões sociais. Ser humano é um aprendizado constante, se adequando a padrões, quebrando padrões. Quer dizer, é nisso que nós vamos realizando o processo de socialização, que evidentemente começa no seio familiar. Bom, disso tudo, o que nós temos? A todo momento, nós estamos nos relacionando. Na escola, em casa, na igreja, são os diversos ambientes onde nós nos relacionamos. Seja, de repente, no contato rápido com um grupo, ou, de repente, um contato mais permanente, mais sequencial. Quer dizer, nós temos um contato na vida social constante, nos ambientes que nós acabamos por circular, nos ambientes que nós frequentamos. Então, esse processo de socialização, ele, como nós dissemos, é contínuo. A gente vai aprendendo a ser humano no conjunto das relações sociais que estabelecemos. Bom, agora, e quando ocorre o isolamento social? O isolamento social, vale lembrar que ele não é absoluto, quer dizer, a pessoa não se exclui exatamente de todo mundo, de todas as pessoas. Normalmente ela vai se excluir de alguns grupos, porque ocorre muitas vezes um processo de segregação social.
A pessoa ela deixa de frequentar ambientes, por quê? Porque aquele ali não é para ela. A sociedade ela ensinou que aquilo não é para ela. Né? Quer dizer, depende muito do teu padrão, seja econômico, por exemplo, principalmente, né, que acaba isolando pessoas, ou dentro de uma escola, né, de ações de colegas, por exemplo, quando agem, né, do que nós chamamos hoje em dia do bullying sobre as pessoas. Né? Então as pessoas acabam se retraindo, né, devido à ação de colegas, né, que essa ação dos colegas acaba fazendo com que a pessoa se isole, ela se exclua, né, de determinados grupos. Né? Em outros casos também, evidente, pela timidez, né? A pessoa muito tímida, ela não se encaixa naquele conjunto de pessoas que, de repente, ela mantém um tipo de relação e ela acaba também se isolando. Né? Ela vai buscar o mundo dela. Bom, sobre isso, vamos falar sobre os contatos sociais. Então, nós temos aí 3 tipos de contatos sociais. Os primários, né, aquele direto, que é o da família, e nesse primário tem uma característica interessante, né? Há sentimentos, há emoções. Né? Por isso, a família e os amigos, eles formam esse contato primário, né? Desse contato social primário. Já no secundário, já não tem essas relações emotivas. Né? Quer dizer, nesse tipo de relação, o que nós temos? Nós temos muito mais algo de passagem. Você não estabelece um contato constante, né, com essa pessoa ou com essas pessoas. Então não há essa ligação emotiva com ela. Como nós colocamos aqui, né, um vendedor. Quando você vai a algum local, a pessoa te atende, né, um garçom. Né, então isso é um contato social secundário. Já os contatos intermediários, eles acabam permeando nos 2 tipos de contatos sociais, o primário e o secundário. Então, nesse tipo, né, o que acontece aí é o seguinte, né, a pessoa, quando ela caminha nos 2 rumos, quer dizer, tanto no primário e no secundário, há um sentimento, de repente, além do sentimento, há um distanciamento, então isso aí é o intermediário. E nesse tipo, né, se encaixa principalmente aí a escola. Há sentimento, evidentemente, mas também dentro desse conjunto há um distanciamento, né? Não há o contato direto com todos. Né? De repente, há com umas pessoas, com outras não. Então, você estabelece os 2 tipos de contatos. Né? Também com professores. Né? Muitas vezes não há esse contato, muitas vezes primário, essa aproximação grande, né? Ou com alguns colegas. Então, a escola é um exemplo de contatos sociais intermediários. Agora, para tudo isso, o que é necessário? A linguagem. A linguagem é o principal instrumento de comunicação que promove o processo de interação, que nós vamos ver à frente, né? Do contato entre as pessoas, quando há interação, quando há, de repente, a consolidação de grupos, quando esses grupos se reúnem, quando esses grupos trocam ideias. Daí você vai desenvolver ou não, né, um contato primário, criando amizades, né, por exemplo. Bom, sobre isso, vamos falar agora sobre os processos sociais. Né? Então, os tipos dele. Primeiramente, o que é um processo social? Né? Primeiro, né, para que seja um processo social, é preciso que ocorra a interação social. Quer dizer, quando há uma mudança de comportamento, que vai ser resultado principalmente, né, desse contato que há entre as pessoas, né, dessa comunicação que se estabelece. Então, os processos sociais eles podem ser associativos ou dissociativos, e é isso que nós vamos falar a partir de agora. Então, aqui, quando nós falamos ainda, né, de interação social, há esse agregado, ou melhor, há a relação entre as pessoas, há a comunicação. Bom, agora, além da interação social, né, desses processos associativos, né, dos processos sociais, desculpem, né, nós temos aí a forma que os grupos, né, ou os indivíduos agem sobre os outros. Né, seja o indivíduo para o grupo, seja de grupo para grupo. Né, então, isso são processos sociais, como, de repente, um grupo ele vai estabelecer relações com outro grupo.
Então percebam que a interação social, a partir de um processo de comunicação, ele pode e vai gerar geralmente esses processos sociais. Bom, então, do que falamos agora? Então, desses processos sociais, né, que está ligado à interação social, a essa comunicação. Então, os processos sociais, como eu disse, são associativos e também nós temos os dissociativos, que falaremos mais à frente. Então, aqui nós temos o processo associativo, quando há essa interação social, né? Então, o processo social associativo de cooperação. Então, nesse, quando há uma colaboração entre os membros de um grupo. Bora pensar nós aqui, né, por exemplo, quando há, de repente, um futebol. Você vai para o futebol, ou um basquete, ou um vôlei, coisa parecida, e a quadra está molhada, né, sendo futsal, por exemplo. E aí o que acontece? Aí vocês querem, parou a chuva, não há uma sinalização se vai chover novamente, querem jogar o futebol. Aí se ajudam as pessoas para secar a quadra, para participar desse evento que vai ser o futebol, uma pelada entre amigos, ou um jogo realmente. Então as pessoas, cada um vai pegar um pano, alguma coisa para secar aquilo ali, para tornar o ambiente adequado para a prática esportiva. Então esse é um processo social associativo de cooperação. Bom, outro processo social de acomodação. Bem, você foi jogar o futebol, só que chegando lá, né, o técnico chamou, né, te colocou numa posição que não é a tua. Aí tu, meu Deus, para não gerar conflito, o que tu fazes? Eu vou jogar. Quer dizer, há um ajuste da pessoa àquela situação. Né? Não há uma mudança de postura, ela simplesmente se adequa para não gerar, de repente, um conflito. Ela não queria participar. Né? Percebo que há uma associação aí, há um interesse em grupo. Né? O que aconteceu? A pessoa ela se ajusta a uma condição, a uma situação que foi colocada a ela. Então, é um processo social associativo de acomodação. A pessoa se acomoda diante daquela nova situação que foi colocada a ela. Outro processo associativo é o de assimilação. Né, do que seria, agora usando o exemplo ainda do futebol aí. O técnico colocou, deu a tática a vocês. Né? Deu a tática ao grupo, só que de repente o grupo não vingou, não conseguiu se adequar a essa prática. Quer dizer, não conseguiu colocar em prática o que foi pedido pelo técnico. Aí a pessoa, de repente, ela percebe aquilo ali, aí ela começa a assimilar o que foi solicitado pelo técnico. Não conseguiram fazer, mas a partir de agora vão conseguir fazer, né, a partir da assimilação do que foi pedido pelo técnico. Quer dizer, há uma modificação do jeito de pensar, de agir. Não é só, de repente, não há mais jeito. Não, nós vamos agora pensar realmente o que foi que ele fez, né? O que foi que ele solicitou. E vamos agir exatamente assimilando a ideia que foi colocada para nós. Né? Quer dizer, é mais um processo social associativo, só que agora de assimilação. Bom, agora nós temos os dissociativos, né? Nós temos o de competição. Né? Esse de competição, percebam, os outros de associação, de associar. Né? Você vai ali, está num conjunto de pessoas. No de competição, desse dissociativo, você também pode estar no grupo de pessoas. Só que aí há uma diferença. Né? O que seria isso? Né? Não há o pensamento no grupo, mas geralmente o que se percebe são vaidades individuais. Por exemplo, usando lá o futebol novamente. Né? A pessoa ela ficou no banco de reservas. Aí, ela não consegue se adaptar àquilo ali. Ela quer, não é para mim, eu tenho que estar jogando. Então, ela começa, de repente, a criar um ambiente não associativo. Né? Quer dizer que há uma competição, há uma dissociação em relação àquele conjunto. Né? Quer dizer, então, ele passa, de repente, essa pessoa que está no banco de reservas a até agir contra o outro, a querer dizer, não joga nada, ou coisa parecida, né? Se desfazendo daquela habilidade da pessoa, exatamente para se beneficiar. Né? Quer dizer, então, um processo social dissociativo, né? E de competição, no caso. Outro processo social dissociativo, agora de conflito.
né? Nesse caso, né, o que acontece é quando não fica apenas ali de você querer estar jogando, de você querer estar no lugar daquela pessoa, mas quando você gira atrito, quando você de repente se repudia, tira a camisa, joga ali e diz: ó, eu não estou para isso, eu quero estar lá, meu lugar é lá, eu sou melhor do que ele, né? Quer dizer, então há um conflito, muda, né? Gera uma tensão social, né? Que vão gerar mudanças, né? Quer dizer, gera um conflito. Então são os dois tipos, né, de processos sociais: associativos e os dissociativos, né? De associação e de dissociação. Então vamos lá. Então aqui falando de agrupamentos sociais. Então, primeiramente, um grupo só é social quando há interação entre, no mínimo, duas pessoas. Né? Quer dizer, é preciso ter a interação, preciso ocorrer, de repente, uma mudança até de postura entre as pessoas nessa comunicação entre elas. Quando não há essa interação, então não um grupamento social, vamos dizer. Ele não é um grupo social, é apenas um agregado social, um agregado de pessoas. E nesse agregado, geralmente, há pouca interação entre os participantes, né? Há pouca troca de comunicação entre eles. Bom, então, dos agrupamentos sociais, nós temos ali os primários, né? Como nós dissemos, há o contato social direto, que é a família. Então, é um agrupamento social, né, onde há comunicação entre eles, daí porque é um grupo social, né, é um agrupamento social, não é um agregado, porque trocam-se ideias, há comunicação, e nesse caso há afetividade também. E nós temos os secundários, né, diretos, né, naquele onde não há exatamente a intimidade. Tu tem na igreja. Aí tu vai dizer, tá, mas eu tenho um amigo na igreja. Diferente, ele é teu amigo. Está falando de igreja, de pessoas. Nem todo mundo se conhece. E nem todo mundo dentro da igreja vai ter tanta intimidade, tanta, de repente, tantas relações entre si, né? Tantos contatos ali constantes. Há um contato, de repente, mais direto das pessoas, nesse agrupamento social, há interação entre elas, mas, como nós colocamos aí, não há essa grande intimidade entre as pessoas, né? No conjunto, como há, de repente, na família. Bom, já os intermediários, né, eles são aqueles que são diretos, aí que nós colocamos com mais formalidades. Né? Então, há contatos diretos também? Sim. Né? Só que, nesse caso, ele é mais formal, como na escola. Né? Aquele conjunto, de repente, de regras, né, que nós temos. Então, a escola, ela pode ser caracterizada como um grupo social intermediário, né? Por quê? Porque lá, principalmente em razão do convívio diário, o indivíduo pode se expor emocionalmente, né? Sem deixar, evidentemente, de manter certa formalidade própria daquele ambiente, né? Própria das condições de convivência que são exigidas ali. Agora, a família, quando nós falamos há pouco, né? Porque é considerado um grupo social primário, porque nela, normalmente, os membros mostram-se mais abertos a reclamar, a questionar, a lamentar, a discutir, né, a pedir apoio, de repente pedir ajuda, né, que eles estão muito mais próximos um do outro, dessa intimidade até. A igreja, quando nós falamos há pouco também, o que nós temos sobre a igreja? Percebam que a igreja ela exige geralmente posturas mais formais do que a família, né? Então, que são caracterizadas geralmente por esse grupo social secundário, quer dizer, há a exigência de uma postura mais formal. Daí o porquê que nós colocamos como sendo a igreja, né, secundário. Bem, dentro disso ainda, né, vamos dando sequência, falando agora de agregados sociais. No agregado social, o contato entre os participantes é de pequena duração, né, nos agregados. E nesse caso, né, desses agregados, normalmente há ausência da organização ou da comunicação. Então, sobre isso, vamos lá falando desses agregados sociais. Então, nós temos a multidão, desprovida de organização, mas há lideranças.
Olha só, não existem posições definidas, né? Quem são? Qual o teu papel? Vou fazer o quê? Né? Então, o que nós temos? A integração é ocasional. Né? Um evento que ocorreu de repente e aí surgiu aquela multidão ali para tomar termo, para fazer algo sobre aquele acontecimento. Então, geralmente, quando coloca-se o anonimato, que eu coloquei agora para vocês, é o quê? Porque as pessoas geralmente até não se conhecem. Pode, de repente, alguém se conhecer, mas a maioria não se conhece. Né? Quer dizer, então, há o anonimato das pessoas. E, como exemplo, colocamos aqui, ó, um protesto, né? Contra a falta de sinalização. Ocorreu um acidente, ou que esse acidente, de repente, é repetitivo em determinado local. As pessoas param de um negativo. Bora lá, um começa, vai fechando a rua, o outro vem também, aí daqui a pouco é fogo em pneu, é uma multidão. Né? Quer dizer, não há de repente, ou há uma liderança, mas não há exatamente os papéis. Quem que vai conversar de repente com a polícia, o que vai se reivindicar, há uma pauta, alguma coisa? Não há exatamente essa organização. Né? De repente há uma liderança, há quem está de repente coordenando, mas não há uma organização própria, que é da multidão. Bom, o público, né? Os indivíduos têm o mesmo objetivo. E a integração entre eles é intencional. Eu quero ir lá, eu vou a tal local. Né? Pensemos nós aí num show, por exemplo, né? Um show musical, quando a pessoa vai para participar do show musical. Então ela tem a intenção, né? Quer dizer, as pessoas vão com o mesmo objetivo, de repente, né? De diversão, né? Ou de repente um outro objetivo naquele ambiente também. E essa integração entre eles, como nós colocamos, né? Há a intenção de estar, né? De repente, naquele ambiente. Bom, agora, entre eles a comunicação é mínima, mas há a organização, né? É organizado, né? Há normas a se cumprir dentro de repente, desse show. Mas as pessoas pouco têm contato entre elas, a não ser com o seu grupo, né? Com quem você foi, de repente sozinho, ou de repente um outro relacionamento lá. Bom, disso ainda o que nós temos? Outro tipo de agregado social. Né? Lembra que o agregado social, geralmente não há a integração ou a interação social. Não há esse contato constante, esse diálogo entre as pessoas. Então, falamos da multidão, falamos do público, né, quando a comunicação entre eles é mínima, né, e agora falando de massa. As pessoas recebem opiniões prontas dos meios de comunicação ou de um grupo, de repente, e tomam aquilo como verdade. Né? Normalmente não há o contato físico, normalmente as pessoas até não se conhecem, né, que seria quem cria aquele tipo de comunicação e quem recebe ela. Né? Você vai dizer, e a internet hoje em dia é um diferenciado, mas nós temos a massa dentro da internet também. De pessoas que não se conhecem, né, e que de repente trocam as ideias ou de repente postam coisas que muitas vezes não consultam a fonte. Né? Então vamos lá. Continuando sobre isso ainda, falando agora de comunidade e sociedade. Comunidade, número pequeno, né, reduzido de pessoas. Né, quer dizer, não é tão complexo quanto a sociedade. Então, normalmente na comunidade ela é homogênea, claro que respeitando os individualismos, né, mas elas têm ali uns traços em comum. Comungam de vários eventos, né, em comunidade. Né? Então, nessas comunidades, as relações pessoais elas são diretas, né, são primárias. E nesse caso, nós temos a escola, né, como uma comunidade. E aqui nós temos agora a sociedade, quer dizer, a sociedade que vai ser, na verdade, um conjunto de comunidades. Né? Quer dizer, dentro da sociedade há várias comunidades, desses grupos que se estabelecem. Então, a sociedade, normalmente com um grande número de pessoas e marcado pelas relações secundárias, quer dizer, não diretas. E até, normalmente, essas relações são mais formais. Bom, falando agora sobre estratificação social. Né? Então, o que é estratificação social? Colocamos distribuição de indivíduos e grupos em camadas, né, hierarquicamente superpostas dentro de uma sociedade. Há uma hierarquia do que manda mais, do que manda menos e assim por diante.
né, há uma estratificação, né, entre os grupos sociais. E aqui nós temos essa estratificação, né, essa hierarquia, ela pode ocorrer pela posição do indivíduo, né, dentro da sociedade, né, pelo papel que desempenha, né, dentro da sociedade também, e também pelas atividades, né, que vão exercer. Né? Nós temos diferenças, né, dos papéis que são exercidos pelas pessoas e desses papéis também o que nós temos é que uns acabam sendo mais beneficiados nesses estratos sociais. Né? Alguns trabalhos são mais valorizados que outros. Bom, aí disso, os tipos de estratificação social. Aqui nós mostramos a estratificação, né, dentro da sociedade, e agora vamos mostrar os tipos dela. Casta, gente. A casta é uma sociedade normalmente fechada e a posição social do indivíduo ela é determinada pelo nascimento dela. Normalmente não há mobilidade, como nós colocamos agora. E essa pessoa, ela vive, né, como se fosse uma tradição. Né? Quer dizer, ela vai cumprir aquele papel dela dentro da caixa que ela participa, né, ali por toda a vida. Né? Quer dizer, e normalmente não há a mistura, né, pelo menos no casamento, entre essas pessoas. Né? O casamento entre as castas, esse casamento geralmente é proibido. O maior exemplo que se tem é o da Índia, né? Ali dos Brahmas, dos Kshatriyas, quer dizer, então o papel social desempenhado ele é determinado, né? E a mobilidade é quase inexistente. Outro tipo de estratificação social são os estamentos, né? Ou estados. Lembre dos estamentos da Idade Média, por exemplo? Olha aqui, a sociedade estamental. A mobilidade social é difícil, mas não impossível. Né? Então, imagina, por exemplo, na Idade Média. A pessoa ela nascia ali numa família nobre, mas dentro da família nobre, o que nós tínhamos? A primogenitura. O mais velho receberia a herança do pai. Alguns outros filhos dos nobres, a alternativa era entrar na igreja, por exemplo. Né? Quer dizer, então era uma forma de mudar exatamente desses estratos. Então aqui, nós colocamos nos estamentos, o estilo de vida, ele é predeterminado, a função que tu vais cumprir. Idade Média, mais uma vez, falando de estamento, né? Pensem, o clero, qual é a função dele? Buscar a proteção espiritual a todos. Da nobreza, proteção militar para todos do feudo. E os camponeses? Alguém tem que trabalhar nessa casa. Né? Os camponeses, aí os servos, que seriam até os vilões também da época. Né? Que moravam nas vilas, que depois acabaram entregando terras aos senhores feudais. Outro tipo de estratificação, né, são as classes. Só que esse da classe ele é baseado normalmente no poder aquisitivo, no que a pessoa tem. Então, essa estratificação é marcada principalmente pela desigualdade, pelas contradições. Né? Então, aqui o que nós temos? Essas camadas sociais, elas acabam agrupando os indivíduos de acordo com o seu poder aquisitivo, de acordo com o que possui. Então, essas camadas sociais, elas permitem, né, o indivíduo, de repente, mudar de classe social, mudar, né, de posição social. Né? E essa mudança de posição, de status social, né, dependendo da sociedade, evidentemente, ela tem aí, principalmente no estudo, uma possibilidade de mudança. Né? Então, o que nós colocamos? Não são rígidas. Né? Então, por isso que elas não são hereditárias. Né? Elas não são, quando coloca impermeáveis, há uma relação entre os membros das classes, e o que acontece, né, é que você pode, de repente, ascender socialmente, seja para cima, mas que pode ser para baixo também nessa relação de classe, que está baseada principalmente no poder aquisitivo. Bom, e aqui ficamos, né, falando sobre o indivíduo e sociedade, que é a nossa temática, e aguardem, mais à frente teremos outros vídeos também da nossa sociologia. Grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.